Vamos falar um pouquinho do treino do Flamengo, da reapresentação do Flamengo. Depois de mais uma vitória no Campeonato Carioca, o time está jogando com a garotada, mas está com 100% de aproveitamento, né? Boa tarde para você. Ei, Giovanni, boa tarde a todos. Pois é, olha, nesse momento eu estou aqui na porta do Ninho do Urubu porque o treino está fechado, mas a gente já sabe que os jogadores se reapresentaram depois dessa vitória em cima do Bangu, como você falou, o Flamengo com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, inclusive é o único time do Rio de Janeiro com 100% de aproveitamento na competição, e o Flamengo não vence esses 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca desde 2012, faz muito tempo, é um início de temporada muito vencedor para o time rubro-negro, com muita ajuda dos meninos da base, como você também falou ontem, o Lincoln fez o primeiro gol dele no profissional, com a ajuda de um grande amigo dele, que é o Vinícius Júnior, eles que jogam juntos desde novinhos, desde 11 anos de idade, e a gente vai ter esse papo exclusivo com o Lincoln depois da coletiva de imprensa, quando abrir o treino por aqui. Mas vamos falar também um pouquinho da Copinha, porque o Flamengo foi campeão da Copinha hoje pela manhã, com o gol do Wendel, 1-0 em cima do São Paulo. Esse título animou muito os torcedores, porque eu estou aqui na porta do Ninho do Urubu, Giovanni, há aproximadamente uns 10 minutinhos. E já passaram vários carros por aqui e os torcedores fazem questão de parar e gritar aqui no meu ouvido: Flamengo campeão! Acho que esse título realmente já empolgou a torcida, empolgou muito os jogadores do profissional também, porque nas redes sociais eu observei que todos eles acompanharam cedo para acompanhar a partida, torcer pelos meninos da base, colocaram várias homenagens, parabenizaram esses meninos que chegam aqui no Rio de Janeiro hoje às 9h30 da noite. Eu, depois aqui de acompanhar o treino do Flamengo, vou direto lá para o Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, para receber esses meninos da base que estão fazendo muito sucesso também no profissional do Flamengo. Os meninos da base que também estão ajudando muito o Flamengo no Campeonato Carioca. Bom, para a próxima partida, os jogadores estão se preparando para o jogo contra o Vasco, o clássico contra o Vasco da Gama, que vai acontecer no próximo sábado. Para esse jogo, muitos meninos da base vão continuar sendo utilizados, mas o técnico Paulo César Carpegiani vai querer dar uma encorpada no time, como ele falou na coletiva de imprensa. Ele deve colocar mais 2 ou 3 jogadores do time principal. A ideia inicial do início do ano, o Giovanni, era já colocar o time principal nesse clássico contra o Flamengo, mas os fisiologistas pediram um pouquinho mais de tempo para os jogadores se prepararem. Então o Carpegiani vai utilizar mais 2 ou 3 jogadores, porque esses jogadores não vão aguentar jogar 90 minutos, então vão poder ser substituídos. Ele já adiantou para a gente que o Viseu deve ser um nome que ele vai utilizar nesse próximo jogo contra o Vasco. Vai disputar aí vaga com o Lincoln, que fez o gol ontem, esses 2 centroavantes que estão à disposição do Flamengo nesse momento. Ele também falou que vai continuar usando o Cuejá no time titular e também que vai relacionar pela primeira vez o Marlos Moreno, o reforço do Flamengo dessa temporada. Ele que está treinando aqui no Ninho do Urubu desde o dia 15 de janeiro, estava treinando na Europa desde dezembro, então já está bem fisicamente. No início ele reclamou muito do calor aqui do Rio de Janeiro. Realmente está muito quente, dias de verão mesmo aqui na cidade, aproximadamente 40 graus todos os dias, mas ele já está preparado. Carpegiani não falou se ele vai ser titular ou não, mas deve ser utilizado nesse próximo jogo, pelo menos no segundo tempo da partida, deve estrear pelo time rubro-negro. Então eu estou esperando o treino abrir para ver se a gente consegue pegar pelo menos o finalzinho. Nesse momento, como eu falei, os jogadores que atuaram ontem estão fazendo um trabalho regenerativo e o time principal está treinando lá e a gente não pode ver nada. Assim que abrir, eu volto a chamar vocês para mostrar a coletiva de imprensa e, é claro, o nosso papo exclusivo com o Lincoln. Combinado, Bruna. Obrigado pelas informações. Vitor, antes da gente olhar os melhores momentos da vitória do Flamengo hoje, na final da Copa São Paulo, o que a gente pode destacar desse Flamengo até agora, hein? O time que está disputando o Campeonato Carioca e que vem aí de 3 vitórias em 3 jogos disputados. Qual é o grande destaque desse time? É o Vinícius Júnior? Acho que pode ser o Vinícius Júnior. O Jean Lucas apareceu muito bem. O Jean Lucas jogou os 3 jogos muito bem, aparecendo um jogador que pode ser usado mais atrás, pode ser usado como meia. Vinícius Júnior apareceu bem no jogo de ontem e tinha jogado relativamente bem no jogo anterior. Acho que é um Carpegiani colocando em campo um time um pouco mais solto. Acho que isso seria um destaque maior, um pouco mais solto, um pouco não tão engessado quanto parecia o time do Zé Ricardo e do Rueda. Claro que a gente tem que pesar que os adversários são adversários mais frágeis, são adversários de campeonato estadual, adversários que maioria sem divisão no futebol brasileiro. Então isso acaba facilitando, mas a gente vê já um time um pouco mais solto, um time com laterais chegando até a linha de fundo, coisa que não acontecia tanto. Você vê um dinamismo um pouco maior no meio-campo.
Vamos ver o quanto o clássico do fim de semana vai impactar nisso, para ver se você já vai ver um time com mais jogadores do time principal, um time um pouco mais contido, um pouco mais precavido, porque o Flamengo enfrenta o Vasco no fim de semana, um clássico que pode, por exemplo, eliminar o Vasco da Taça Guanabara. Então, é um jogo nervoso, é um jogo com um peso muito maior do que os 3 que aconteceram até agora. A gente está vendo o gol aí marcado pelo Lincoln. Não, esse é o Vinícius Júnior, mas foi um gol que foi anulado, esse gol foi anulado. Ô Vitor, o Flamengo ainda não sofreu gols no Campeonato Carioca. Mérito do Flamengo ou deficiência dos adversários até aqui, pelo que você viu? Acho mérito do Flamengo. Lógico, os adversários são frágeis, mas são mais ou menos no mesmo nível para todo mundo, né? E o Vasco sofreu gols, o Botafogo sofreu gols, o Fluminense sofreu gol. Então acho que vai mérito do Flamengo, a fragilidade dos adversários existe, mas acho que é mérito. Você tem o Tuller aparecendo muito bem também, a gente não destacou, né? Um zagueiro jogando ao lado do Léo Duarte, outro jogador, esse também da base, esse também jovem, mas com mais rodagem, porque já frequenta o time principal desde 2016, né? Então já fez as atuações, já jogou inclusive numa fogueira danada contra o Vasco em São Januário, no jogo do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo teve vários zagueiros machucados, o Léo Duarte jogou e não jogou mal, jogou bem. Então você tem ali um sistema defensivo que acho que tem méritos sim, por não ter tomado gol até agora, e não tomar gol nos últimos 2 jogos foi importantíssimo, porque a vitória foi magrinha, foi 1-0 só, tanto contra a Cabo Friense contra o Bangu. Muito bem, vamos dar uma olhada então nos melhores momentos da vitória do Flamengo para cima do São Paulo na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada hoje em São Paulo, feriado, aniversário da cidade de São Paulo, e a gente está vendo aí os melhores momentos, né? O gol do Flamengo saindo cedinho. Gol do Wendel, logo no começo do jogo, escanteio cobrado, aquele escanteio que faz a curva fugindo do goleiro, e aí o Wendel, que estava do lado do goleiro, foi para trás para se desmarcar e ninguém acompanhou ele, né? E aí ele apareceu completamente livre para fazer de cabeça, ó. Você vê que ele foge e ninguém acompanha ele, porque ele estava lá do lado do goleiro antes da batida. E aí depois, meu amigo, foi um sufoco, né? O time do São Paulo, que jogou um ótimo futebol dentro da Copa São Paulo, muita variação de jogada, muita movimentação, jogador que aparece bem à frente. E aí o time do São Paulo foi para cima e jogou muito bem, teve muitas oportunidades, não conseguiu chegar ao gol, mas imprensou o time do Flamengo, um Flamengo sem muita solução ofensiva. No primeiro tempo, enquanto o Wendel ainda jogou, o time do Flamengo ainda teve algumas condições de tentar prender a bola na frente, de esperar o time chegar, desafogar um pouco, mas no segundo tempo, especialmente depois da saída do Wendel, foi um Deus nos acuda, e o time do São Paulo jogou melhor, inclusive, do que o time do Flamengo, mas acabou não conseguindo fazer o gol, e o Flamengo levantou a taça, a sua 4ª conquista da Copa São Paulo. Você vê aí vários lances, inclusive o Iago, o jogador que foi bancado aí pelo técnico, né? Porque o titular estava revezando aqui para vir ficar no banco no Campeonato Carioca, e o Iago foi mantido, foi o grande destaque do jogo para mim. No segundo tempo você vê ele fazendo várias intervenções e o Flamengo acabou sendo o campeão 1-0, quase 34 mil presentes no Pacaembu. Você vê o estádio cheio. Jogo feriadão, e o pessoal foi lá, né? A torcida foi lá para acompanhar essa decisão da Copa São Paulo. E a gente está vendo aí, né? O goleiro do Flamengo fazendo defesas importantes, evitando ali o gol de empate do São Paulo, que o Vitor já observou aqui, né? Fez uma grande partida e teve chances aí para empatar o jogo e até mesmo para virar a partida contra o Flamengo. Aí, ó. Mais uma boa defesa. Flamengo tetracampeão, Flamengo campeão em 90, 2011, 2016 e 2018. Exatamente, essa geração aí do Flamengo, né? Lógico que são, não a de 2011, mas se você pegar a de 2016 e até 2018, você tem 2 títulos e uma semifinal. Então você tem aí o Flamengo sendo muito competitivo, a base do Flamengo sendo muito competitiva na Copa São Paulo, que é a principal competição de base do futebol brasileiro.
mas a gente vê o time do Flamengo também chegando em outras competições. O Flamengo, na semana passada, foi vice-campeão da Copa do Brasil Sub-15, perdeu para o Palmeiras nos pênaltis, então o Flamengo tem tido bons resultados. E o São Paulo também, né? O São Paulo tem uma das principais centros de treinamento de base do Brasil. E muita gente até aqui mandando mensagem com o Jogo da Velha Conexão aí, muito esperançoso, muita gente esperançosa aqui do time do São Paulo mostrar essa molecada, ajudar o time de cima, ajudar o time principal que está precisando de reforço, né? Olha a festa da torcida do Flamengo ali. Vitor, vamos lembrar aqui, ó, que Vinícius Júnior e Lincoln poderiam estar jogando essa final. Idade para isso eles têm, né? Não, você tem algum... Eles estão em outro patamar, é bem verdade. O próprio goleiro, né? O próprio goleiro do time principal, o time que está agarrando, o Gabriel, tinha idade. Aí o momento aí de levantar a taça. E o presidente do Flamengo que caiu ali do pódio, o pessoal também é muita gente em cima dele, derrubaram, né? Derrubaram, ele não caiu, né? Olha lá, ó. Muita gente, isso? Pô, muita gente. Levaram o presida pro chão, gente. Que é isso? Derrubaram bandeira, mas não é nada, nenhum movimento, não é nenhum golpe. Exatamente. Derrubaram bandeira, mas não é golpe. Eu até fiz uma comparação. Esse título da Copa São Paulo, do Flamengo, lembra um pouco, se você for analisar, e antes de me xingarem, calma, esperem eu falar tudo que eu quero, lembra um pouco o que aconteceu com a Alemanha no meio do ano. No meio do ano passado, a Alemanha jogou a Copa das Confederações com seu time B/C. E nesse time B/C, ele tinha vários jogadores que tinham idade para jogar o Sub-21 europeu. Porque na mesma época da Copa das Confederações, que é para o time principal, foi jogado o Europeu Sub-21, que é a competição de base lá e que é muito respeitada e cada vez mais respeitada. A Alemanha poderia, no time no Europeu Sub-21, contar com vários jogadores que estavam na Rússia jogando a Copa das Confederações. E não, e aí o Joaquim Löw levou vários desses jogadores do Sub-21 para a Copa das Confederações e mesmo assim a Alemanha ganhou as duas. Ganhou a Copa das Confederações e ganhou o Europeu Sub-21 sem vários jogadores que tinham idade ou tinham permissão para jogar aquela competição. É um pouco parecido com o Flamengo nessa copinha, né? Eles ganhou a competição mesmo sem ter jogadores que podiam jogar, mas já estão em outro patamar, já jogam no time principal ou estavam em pré-temporada e ainda ao longo da competição perdeu vários jogadores que jogaram pelo Flamengo no Campeonato Carioca. Então você tem jogadores aí que fizeram o PP, por exemplo, fizeram bate e volta. Eles estavam na Copa São Paulo e voltavam para o Rio de Janeiro, jogavam no Carioca, no dia seguinte pegavam o avião, voltavam para o estado de São Paulo para jogar. Então é algo interessante de você ver a base do Flamengo tendo opção aí, pelo menos para ser competitivo na Copinha, né? A gente sabe muito bem que ganhar título na base não é certeza de que você vai ter um grande aproveitamento desses garotos no time principal. Só pegar o Flamengo de 2011. O Flamengo de 2011, quem virou para o time principal? Praticamente ninguém. Então você tem isso, mas pelo menos está sendo competitivo, segundo título em 3 anos. Deixa eu passar 2 recados importantes aqui. Hoje, 8 da noite, horário de